escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade. Olá, meus irmãos, bom dia, tudo bem? Hoje faremos a lição de número 11 da nossa escola dominical e o tema é a participação na ceia do Senhor, privilégios e responsabilidade. Essa é a parte 2, sendo que a participação na ceia do Senhor, parte 1, foi dada na semana passada. Então, daremos continuidade a esse tema hoje. Vamos fazer a leitura de um texto, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 17 a 34. É um número grande de versículos, mas interessante para a nossa reflexão. Vamos fazer a leitura. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo estou informado a haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, e eu, em parte, o creio, porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus, envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, come em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Tudo bem. Antes dessa reflexão, vou fazer uma oração. Senhor Deus, nosso Pai, queremos te agradecer, Pai, por tudo aquilo que o Senhor é, um Deus de bondade, um Deus de misericórdia, um Deus que nos amou enquanto éramos teus inimigos, Pai. Queremos te agradecer por tão grande salvação, Pai. Queremos te agradecer também por esse sinal que o Senhor nos colocou, a sua ceia, para que nela fôssemos fortalecidos como igreja, como remidos no teu sangue, como justificados pela sua morte e ressurreição. Queremos te agradecer, Pai, por tudo aquilo que o Senhor nos dá, tudo aquilo que o Senhor nos deu e tudo ainda que o Senhor fará em nossas vidas, Pai. Temos a certeza que podemos no Senhor confiar, porque sabemos que o Senhor tem cuidado de nós, Senhor. Em nome de Jesus, nós queremos te agradecer e pedir que o teu Santo Espírito haja poderosamente
aqui em nosso meio nesse momento, abrindo as nossas mentes, abrindo os nossos corações. Tudo que for dito aqui, tudo que for feito aqui, seja para a glória e honra do Teu nome, para a edificação da Tua igreja. É em nome de Jesus que nós oramos e pedimos. Amém. Meus irmãos, já vimos na lição anterior que a Santa Ceia, primeiro, ela foi instituída por Cristo. Que participar da ceia é um desejo natural dos crentes em Cristo. Que na ceia nós recordamos com gratidão a obra do sacrifício de Cristo em favor do seu povo, ou seja, em nosso favor. Nós evidenciamos na ceia, como igreja, a eficácia dessa obra, da obra de Cristo, porque ela é feita em memória disso, em memória dele. Cristo está presente espiritualmente na ceia, nos comunicando as bênçãos adquiridas por ele em favor da sua igreja. E fundamentados nessa promessa de Cristo, nós testemunhamos da ceia. Testemunhamos o quê? A nossa esperança no regresso de Cristo. Então, isso aí já foi comentado na lição anterior. Veremos mais alguns pontos ligados a essa concepção da ceia do Senhor na Igreja de Cristo. O primeiro deles trata nós podemos dizer, da confiança exclusiva em Cristo. Ninguém, de fato, poderia participar da ceia de forma digna, se dependesse exclusivamente de seus merecimentos. Veja que Paulo, 1 Coríntios 11, de 27 a 29, ele fala isso, o texto que nós lemos. Aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma o pão, e beba o cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Então, por intermédio da ceia, Deus nos desafia a confessar a nossa dependência e exclusiva dependência dele. Ou seja, não existe dignidade em participação, em estar diante de Deus pelos nossos esforços. Não existe isso. Então, na ceia, é um desafio que Deus coloca a entendermos isso, que a nossa dependência está nele. A nossa dignidade provém não da nossa santidade pessoal, mas sim de sermos santificados em Cristo. Ou seja, em sermos lavados pelo sangue de Cristo, em sermos revestidos com os méritos de Cristo. Jesus é a nossa justiça, não a nossa fé ou as nossas obras. Veja lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30, que Paulo fala o seguinte: mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria, justiça e santificação e redenção. Quer dizer, não os nossos esforços, não as nossas obras, não a nossa própria fé, mas quem é a nossa sabedoria, quem é a nossa justiça, quem é a nossa santificação, quem é a nossa redenção? Jesus. É nele que nós temos essa dignidade de participarmos da ceia. Então esse é o primeiro ponto. A ceia ela nos traz essa ideia de que nós encontramos o conforto porque nós pertencemos a Jesus. Caso contrário, não seríamos dignos de participar da ceia. Um outro ponto importante a se destacar é a manifestação da nossa união como igreja. Na ceia, todos nós que cremos em Cristo revelamos a nossa irmandade. Irmandade baseada em sermos filhos de Deus e participantes da mesma justificação, da mesma redenção. A Santa Ceia ela destrói barreiras sociais, culturais, raciais, políticas, econômicas, qualquer tipo de ideologia. Na ceia isso cai por terra, porque todos estão unidos na mesma fé, comendo do mesmo pão e bebendo do mesmo vinho, que simboliza o sacrifício de Cristo por nós, independente daquilo que nós somos, daquilo que temos, independente daquilo que pensamos. Essa comunhão ela é propiciada por Cristo, que nos amou e se entregou por nós. Veja lá em Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim.
Paulo desenvolve essa ideia em outro lugar, lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 17. Veja que ele fala o seguinte: porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão. Olha que interessante. Embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, pois todos participamos do único pão, que é Cristo Jesus. E ele diz ainda, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13, pois em um só Espírito todos nós fomos batizados, em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós dado beber de um só Espírito. Olha que interessante. Somos muitos, mas em Cristo um só, fazemos parte de um só corpo. Calvino, ele comenta sobre aquele que se ausenta da ceia. E a pessoa que se ausenta da ceia, na verdade, ela perde o privilégio de participar. E ele conclui o seguinte: porque aquele que se ausenta da ceia, porque ao fazê-lo se priva da comunhão da igreja, na qual reside todo o nosso bem. Também, meus irmãos, nós enxergamos na ceia o que nós chamamos do imperativo à santidade. Veja que Jesus instituiu a ceia na mesma noite em que foi traído, e traído por um de seus discípulos. Judas Iscariotes, ele não participou da ceia. Veja que ele se ausenta da ceia. Participar da ceia indignamente significa trair Jesus, como Judas fez, desconsiderando o seu sacrifício remidor. Por isso a palavra, lá que nós fizemos a leitura, de 1 Coríntios, ela nos intima um exame criterioso de nossa vida. Se você olhar no versículo 27 a 29, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue de Jesus, do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Veja que é um convite para uma reflexão da sua vida, reflexão da sua atitude, reflexão de como você está olhando para a igreja, de como você está olhando para o sacrifício de Cristo. Notemos que essa ordem de Paulo é para que, de fato, nos examinemos, a nós mesmos e não aos outros. Não é olhar, ver o que o outro está fazendo, aquele seu irmão da igreja. Não é ele, é você, nós. Paulo não está falando, examine o seu irmão para ver o que ele está fazendo, se ele é digno ou não é digno de tomar a ceia. Não, examine você, examine-se, veja como que está a sua participação no corpo de Cristo. Então, portanto, essa nossa participação na ceia, ela é um convite irrestrito a uma análise introspectiva, direcionada pela palavra, dentro dos padrões das Escrituras. Não podemos participar da ceia de forma desleixada. É preciso ter em vista o seu alto valor. É preciso entender o valor da ceia, entendendo e de fato considerando uma ceia santa distinta de todas as outras. Ela é um convite à igreja, e um dos elementos presentes nesse convite é o autoexame. Há um sentido, escreve Leon Morris, em que todos têm que participar indignamente, pois ninguém jamais pode ser digno da bondade de Cristo para conosco. Mas no outro sentido, podemos vir dignamente, isto é, com fé, e com a devida realização de tudo que é pertinente a um ato tão solene, que é a ceia do Senhor. Então, negligenciar isso, negligenciar a riqueza da ceia do Senhor e a importância dela para a igreja, para os filhos de Deus, é vir indignamente, no sentido aqui censurado. Como disse Calvino, a fé, ainda que imperfeita a fé, transforma o indigno em digno. Um outro ponto importante a se destacar na ceia é que nós nos alimentamos de Cristo. A igreja está de forma vital e indissoluvelmente unida a Cristo. Não existe igreja
fora de Cristo. Essa união ela implica nos alimentarmos simbólica e sacramentalmente. Veja bem, simbolicamente e sacramentalmente, ou seja, na forma do sacramento. De quê? Do seu corpo e do seu sangue. Aliás, não há outro alimento para a igreja que provenha de Cristo, visto que Ele mesmo é o único alimento que nutre nossas almas. Ou seja, somos alimentados pela fé, mediante as operações do Espírito Santo em nós. Jesus disse aos discípulos, se você olhar lá em João, capítulo 6, versículos 53 e 54, ele deixa bem claro isso. Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes do seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e o ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. Quem comer da minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Assim como o pão e o vinho alimentam a nossa carne, o corpo e o sangue de Cristo, representados nos elementos da ceia, entenda bem, representados nos elementos da ceia, nos alimentam espiritualmente. A Santa Ceia, portanto, é o meio de graça por meio do qual Jesus nos alimenta, fortalecendo e vivificando a nossa fé. Na ceia, nós denunciamos que somos pecadores. E ao mesmo tempo proclamamos o desejo e a esperança de não permanecermos no pecado. É o convite e o desafio ao exame que Paulo chama a atenção. O comer da carne e o beber do sangue de Cristo significa isso, o compromisso com a palavra, o compromisso com Cristo. É disso que se trata. Não se trata de um ato de canibalismo, não se trata disso. Se trata de uma representação em que tem um elemento espiritual envolvido, que é, como diz Paulo, o autoexame e toda essa esperança que isso brota no coração do crente, no coração do Filho de Deus. A eficácia da ceia do Senhor. Então, vamos olhar em 3 pontos essa ideia da eficácia da ceia do Senhor. A eficácia da ceia não depende de quem administra. Os benefícios espirituais da ceia não estão restritos à fidelidade daqueles que administram. Não depende do pastor, não depende do presbítero, não depende de quem está servindo. Deus pode abençoar-nos até mesmo por intermédio de um falso servo seu. O que realmente faz, se assim quiser, isso é de Deus. Portanto, a eficácia da ceia ela depende da ação abençoadora de Deus. A eficácia da ceia depende de Deus, não de quem administra esse sacramento. O Espírito Santo é o autor da comunicação dessas bênçãos, não o homem. Um outro ponto sobre a eficácia da ceia. A eficácia ela reside no Espírito, não nos elementos da ceia. Os elementos da ceia eles permanecem o que são. Permanece pão e vinho, não existe transformação. Isso não existe. Não sofre nenhuma transformação metafísica. Calvino ele fala sobre essa questão. Ele diz o seguinte: Deus usa o sinal como instrumento. Não que o poder de Deus esteja encarcerado no sinal. Entenda bem, Deus usa o sinal como um instrumento, mas o poder de Deus, ele transcende aos elementos, ele transcende ao sinal. O poder de Deus não está encarcerado ali, não é essa a questão. É que a Deus usar essa metodologia simples, mas Jesus não está encarcerado ali. Mas veja que ele distribuiu por meio desses expedientes em virtude de quê? Da fragilidade de nossa capacidade. Ou seja, Jesus se manifesta, assim como Deus faz ao longo de toda a história, de forma que o homem consiga entender e coloca sinais e elementos de forma que o homem consiga guardar. Então, nada mais é atribuído ao sinal além de ser ele um instrumento por si mesmo, destituído de qualquer valor. Entenda bem, por si só não tem valor algum. Onde está o valor? O valor está na bênção de Deus.
na comunicação que o Espírito Santo de Deus faz entre Deus e o homem. A graça que recebemos não é automática, como se os elementos tivessem poder em si. Eles não têm poder em si. É o Espírito de Deus que nos abençoa por meio da Eucaristia. O sinal é ineficaz sem o Espírito. É necessária a fé daqueles que recebem os elementos. Somente aqueles que creem em Cristo e participam condignamente da ceia é que usufruem dos benefícios que o Espírito nos comunica. Os incrédulos podem receber os sinais externos visualmente e alimentar-se deles, pão e vinho, mas não recebem a graça interna que são simbolizadas por esses elementos. Recebem o sacramento, mas não o Cristo. Entenda bem, ele pode comer o pão, tomar do vinho, mas não recebe do corpo e do sangue de Cristo. Né? Porque é isso que dá sentido à Eucaristia. Né? O Cristo presente espiritualmente. Por isso a ceia não é um meio indiscriminado de graça. Ela é para o povo de Cristo, o povo eleito de Deus, para os salvos em Cristo. A ceia é para esses que estão com Cristo, que foram salvos, justificados, remidos por Ele. O Espírito é quem opera em nós. Calvino fala que Deus assim age por meio do sinal, para que toda eficácia dependa de quê? Dependa do seu Espírito. Meus irmãos, por intermédio da ceia, Deus nos comunica bênçãos espirituais. No entanto, se participarmos carnalmente da ceia, não diminuiremos o seu valor objetivo. Você participar da ceia sem se examinar, sem ter uma reflexão, sem se voltar a Deus, isso não diminui o valor objetivo da ceia. Mas o que acontece é que nos privamos de receber as bênçãos de Deus transmitidas através desse sinal. Na questão 81 do Catecismo de Heidelberg, a pergunta é a seguinte: quem deve aproximar-se da mesa do Senhor? Aí você tem a resposta do Catecismo: aqueles que estão descontentes consigo mesmo, por causa dos seus pecados. Aqueles que entendem, né, que são pecadores, estão arrependidos por isso. E que, contudo, confiam que estes lhes foram perdoados e que a sua fraqueza remanescente é coberta pela paixão e morte de Cristo. São aqueles que reconhecem que são pecadores, mas também reconhecem que em Cristo nós temos o perdão e a remissão dos nossos pecados. E que também desejam mais e mais fortalecer a sua fé e melhorar a sua vida. Então não só isso, né? Todo aquele que deseja mudar, né? melhorar a vida. Mas os impenitentes e hipócritas comem e bebem para si mesmo julgamentos, como disse Paulo. Como aplicação, a nossa participação na ceia é importante termos o compromisso voluntário de nos dedicar inteiramente ao serviço do Senhor. Aí vem a questão, né? De que modo você tem se dedicado a esse serviço? Como você se examina? Porque é esse o convite, examinar-se. Tenha um bom dia, tenha uma boa semana e até uma próxima. Que Deus te abençoe.